Olá, eu sou Ademir Quintino e esse é o Questão de Ordem, o programa que trata das comissões na Câmara Municipal de Cubatão, tanto as permanentes como as especiais de vereadores, assim como as de inquérito. Na edição do programa de hoje recebemos o vereador Jair Ferreira Lucas, o Jair do Bar, do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos abordar os objetivos e as tratativas de sanar as contas cobradas da CPFL, a Companhia Piratininga de Força e Luz. Também participa do programa de hoje o líder comunitário e presidente da Associação dos Moradores da Vila Esperança, o Éder da Paz. Até por questão de autoridade, de hierarquia, eu vou começar com o vereador Jair do Bar. Jair, satisfação em revê-lo. Obrigado por atender o nosso convite e comparecer aqui nos estúdios para a gente gravar o Questão de Ordem. A satisfação minha, Ademir. Éder, obrigado pela tua presença aqui na TV Câmara, para a gente falar das tratativas e as dúvidas que os moradores, a comunidade, enfim, tem sobre as contas cobradas pela CPFL. Olá, Ademir, olá a todos os amigos, você que está em sua casa, está assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês. Jair, Comissão Especial de Vereadores, com objetivos de apurar as devidas tratativas de sanar as contas cobradas pela CPFL. Faz um resumão aí para o nosso amigo telespectador, o que efetivamente acontece? Foram contas indevidas cobradas no bairro da Vila Esperança? Sim, foi criada essa comissão para poder explicar para a população o que está acontecendo lá na Vila Esperança. Lá existe umas contas que elas é totalmente fora do normal, muito alta, a população não tem condições de pagar. Além disso, tem uma multa que eles aplicam essa multa, mesmo sem a pessoa estar em casa, eles tiram o relógio, levam embora, depois vem diz que o relógio está adulterado e faz uma multa, que tem multa lá que chega até R$8.000, 4, 5 mil reais, e a população chegou a um ponto que não consegue pagar essas contas de luz. Tem casas que só tem simplesmente uma geladeira e as contas vêm R$280, R$340, e aí as famílias, praticamente a maioria ganha salário mínimo. Como que a pessoa vai pagar uma conta desse nível? Então, eu instalei uma comissão, junto com o vereador Dinho e o vereador Ivan Indebrando, para nós conversar com a diretoria da CPFL, pedir para eles um entendimento com a população da Vila Esperança. Hoje eu acredito que 50% a 60% dos moradores da Vila Esperança está com seus nomes no Serasa por devido ao pagamento dessas multas que os moradores jamais têm condições de pagar. Para ver se chega a um acordo, porque eles querem pagar. E Jair, você falou aí da CPFL, Companhia Piratininga de Força e Luz. Nós aproveito o ensejo para dizer ao telespectador que nós mantivemos contato com a Companhia Piratininga de Força e Luz, mas até a gravação deste programa ela não enviou representante para falar sobre essa comissão. Aliás, Jair, se eu estiver equivocado, você me corrige, mas você já teve reuniões já da comissão especial e eles também não compareceram ou chegou a vir um representante? Não, foi marcada uma reunião, mas aí o Luiz Antônio, ele se encontrava de férias e ele queria mandar um representante. E eu não aceitei que fosse negociar com o representante. Eu quero negociar diretamente com o Luiz Antônio, entendeu? Mas ele queria mandar o representante, entendeu? Jair, até para aquele que está em casa nos assistindo, ele ter consciência. As contas são cobradas de forma indevida, valores altíssimos, mas efetivamente essas contas, os moradores não pagaram, elas estão sob júdice, seria isso? Os moradores estão aguardando a solução da comissão especial ou até mesmo uma decisão judicial para ver o que acontece? Então, os moradores, eles estão aguardando, já está todo mundo me ligando, doido, não vê a hora de participar dessa reunião para ver o que decide. Eles estão com muita vontade, na medida do possível, naquilo que eles podem, eles estão com muita vontade de pagar. Estou aguardando essa reunião porque os moradores estão ansiosos para resolver esse problema. Éder da Paz, presidente da Associação dos Moradores da Vila Esperança, você como representante maior da comunidade, como é que você observa e trata esse problema? Que eu até conversei em off com o Jair, parece que mais de 60% das residências estão com esse problema, com contas absurdas. O Jair acabou de dizer aqui no programa, contas de R$8.000. Não tem nenhuma empresa funcionando lá na Vila Esperança, pelo que me consta, não, Éder?
Ademir, é algo que nos deixa muito triste. Nós hoje encontramos muitos moradores com essa dificuldade de pagar, porque já existe algo muito sério. Quem hoje tem um salário mínimo, pagar de 320, 340, tem pessoas que chegam a R$400. Absurdo. É um absurdo. E essas pessoas, eles querem pagar, mas como consegue pagar e comer ao mesmo tempo? Fica difícil. Nós, em 2011, tivemos um grande mutirão junto com a assistência social da cidade, junto com alguns representantes da CPFL. O Luiz Antônio também fez parte dessa época. E nesse mutirão nós fizemos o levantamento das pendências que aconteciam na cidade, no bairro. De lá para cá não se ouve nada. Já estamos em 2015. Não teve outra reunião, não teve uma devolutiva. Desculpa eu te interromper, esse problema já vem de 2011. Acá. E em 2011 a prefeitura colocou no seu site oficial, inclusive está no site oficial da prefeita, que eles iriam formar uma comissão entre o executivo, representantes do legislativo e da empresa para resolver esse problema. E me parece que nesse ato entre 2011, 2012 e 2015 não aconteceu absolutamente nada. As contas existem, o problema existe e nenhuma solução foi tomada. Seria isso? Isso mesmo. Não foi nenhuma solução tomada, não foi dado nenhuma devolutiva à comunidade. A comunidade aguarda até hoje, então se passam aí 4 anos. Tentamos entrar em contato com o Luiz Antônio. O Luiz Antônio, nesse período, não nos deu resposta nenhuma. Procuramos a prefeitura também, porque a prefeitura é um caminho do executivo. Fica mais fácil à empresa, ao gerente, às lideranças maiores da empresa. Também não conseguimos resposta e assim... e a prefeitura também é limitada a isso, porque ela não é a concessora, a pessoa tem a concessão, desculpa, para poder ver o que está acontecendo. E foi muito difícil, porque você chama a comunidade, você tem lá, hoje nós estamos falando de uma comunidade com 30 mil habitantes, vamos colocar que na época tinha 5.700 casas no último levantamento, e foram 60%, nós estamos falando de muitas casas. Um número alto, hein? Um número alto que chegou a ir lá e falar, poxa, eu quero resolver, eu não quero ficar devendo. Eu quero poder resolver a minha conta, sabe? Eu quero poder ter o meu nome limpo, porque é difícil você ir comprar algo. Hoje a única coisa que o pobre tem é o nome. Ir comprar algo e não poder comprar, tá com o seu nome no Serasa. E as contas vindo alta e essa multa que veio acontecendo no decorrer do tempo se tornou algo faraônico. Bem lembrado, além da conta, tem as multas altíssimas, não? Isso aí, se tornou faraônico. Você não consegue hoje controlar mais. É uma dívida vitalícia. Aliás, eu conversei com o Jair, antes de a gente gravar o programa, e o Jair me confessou que manteve contato com o Luiz Antônio em uma reunião na prefeitura, e o próprio Luiz Antônio diz que é impagável essa dívida, não é isso, Jair? Sim, em uma reunião, ele estava na reunião com a prefeita e lá eu encontrei com ele no gabinete. Aí eu falei para ele que eu estava montando a comissão para poder discutir. Ele falou assim, não, eu faço questão de ir na reunião. Só que a dívida que tem lá hoje, é impossível os moradores conseguir pagar, entendeu? Porque é muito alta. Ele mesmo confirmou que é muito alta a dívida, que é impossível os moradores pagar essa dívida. Ele falou assim, nem eles conseguem pagar e nem a gente consegue cortar a luz, porque a justiça, a lei não permite que a gente corta. Então fica esse impasse, mas eu vou nessa comissão sim para conversar. Mas os nomes dos responsáveis pelas residências foram enviados para o Serasa, não foram? Foram. E aí o que o Éder disse, esses moradores que tem a verdade seja dito, a Vila Esperança é periferia. O morador que reside ali, ele é um morador de classe D e E. Ele não tem condições de comprar algo muito caro à vista. E ele fica impedido, inclusive, de ter o seu nome no comércio, podendo parcelar algo, não, Jair? É algo preocupante, não? Muito preocupante, porque você imagina, hoje eu acredito que mais de 4 mil famílias estão com seus nomes no Serasa.
Quanto o comércio também não está perdendo de ganhar, porque são famílias honestas, não são caloteiros não, eles não estão pagando a dívida por falta de, que não tem condições, o valor é muito alto, mas são tudo gente honesta que se na Casas Bahia, Pernambucana, loja 100, comprar seu carnezinho, eles vão pagar em dias. Agora você imagina o prejuízo que as lojas de Cubatão estão tendo, o comércio de Cubatão está tendo, com esse problema da CPFL. Agora eu te digo, se fosse calote, não é calote, o sonho deles é pagar essa dívida ou tirar o nome dele do Serasa. Jair, antes de passar para o Éder novamente, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você não vai ter dados técnicos para respondê-la, mas como uma pessoa vivida há muitos anos na Vila Esperança, você tem comércio lá na Vila Esperança há muitos anos, a que se devem esses valores? Porque, com todo respeito à CPFL ou outra companhia que fizesse essa medida, os valores que você me passou aqui, 8 mil, 4 mil, 340, 480, vão além do consumo que efetivamente aconteceu. Por que esses valores tão altos? Por que essa medição tão alta para os moradores da Vila Esperança? Você tem ideia? Eu tenho certeza que tecnicamente você não conseguiria me responder, até porque você não é funcionário da CPFL. Mas você tem ideia pelo teu conhecimento, pela tua experiência, pelas tratativas que você já teve com pessoas ligadas à CPFL, o que efetivamente aconteceu? O que eu acho que aconteceu, eu não tenho certeza absoluta, mas o que eu penso na minha cabeça, que eles querem cobrar, porque a pessoa que tem uma geladeira paga 300 e poucos reais de luz, o que eu imagino é que eles querem cobrar as contas altas para tirar o prejuízo de quem não paga, só pode, porque não tem lógica, o Ademir. 8 mil reais uma pessoa tem uma geladeira e ter lá uma conta dessa alta, entendeu? Os comércios, cara, as contas dos comércios, tudo é 1.000 e poucos reais, os comerciantes pagam 1.000 e poucos reais de conta, os donos dos barzinhos, é 1.000 e poucas contas, 1.100, 1.200 reais, entendeu? Uma pergunta até indiscreta, Jair, você tem comércio lá, você também tem coisa, você está incluso desses problemas das contas? Não, a minha está em dias. Graças a Deus você não foi? Deus, não, Não, mas eu digo, mas as tuas contas também vieram altas e você, mesmo vindo alta, você foi lá e quitou? Como é comércio, a gente não pode nem dizer que é alta ou baixa, porque é comércio, você tem freezers, então você não consegue dizer que a conta está alta ou baixa. Agora, o morador que tem uma geladeira, ele consegue dizer que está cara. Agora, o comerciante, ele não consegue provar que a conta está alta ou baixa, porque ele tem freezers. E freezer, você sabe que tem um consumo alto, né? Um consumo alto. Então, ele não consegue, ele não pode bater nessa tecla que a conta dele está alta ou baixa. Ele tem que ficar um pouco assim, sem saber o que está acontecendo. Agora, a residência que só tem uma geladeira, por exemplo, na minha casa eu tenho algumas coisas elétricas, a minha conta é 180 reais, entendeu? No caminho 2. Isso sem um aumento que aconteceu há alguns meses ou já com um aumento? Já? Com esse aumento, a minha conta era 90 reais, 100 reais, agora foi para 180 com esses aumentos absurdos. Mesmo assim, significativo, hein? Éder da Paz, presidente da Associação dos Moradores da Vila Esperança. A Câmara Municipal de Cubatão, através do vereador Jair do Bari, com os membros Dinho e Ivan, um é relator, outro é membro, estão tentando resolver esse problema. O que a Associação dos Moradores da Vila Esperança espera e tenta, paralelamente a isso, sobre as cobranças altas das contas da CPFL, principalmente no bairro da Vila Esperança? Nós pensamos que vem um resultado favorável à comunidade, porque quando nós batemos sempre na mesma tecla, começamos a conversar com moradores, e assim, gostaria até de colocar o nome de uma dos moradores que está lá, uma moradora, por favor. Melhor dizendo, a Patrícia, ela liga quase todo dia, ela já conversou até com o vereador várias vezes, falando quando vai ter esta reunião, porque ela necessita regularizar o seu nome, para que ela possa comprar o seu carro, para que ela possa comprar o seu eletro. Fazer sua prestação. Fazer sua prestação. Da maneira que ela achar melhor. Da maneira que ela achar melhor. E isso nos deixa muito triste, porque nós vivemos o dia a dia. E quando nós voltamos a bater na mesma tecla de 60%, nós estamos falando de pessoas que vêm todos os dias falando, e aí, como ficou aquela reunião? E aí, quando vai ser regularizado? E há 4 anos isso. Há 4 anos, sabe? Se nós formos colocar, vai dar uma eleição. Exato. De ponta a ponta. Uma legislatura. Uma legislatura. E nós precisamos de uma resposta. E essa resposta tem que partir da CPFL. Eu sei que o Luiz Antônio,
e aí a gente tem que fazer justo também, ele é um gerente, né, ou um diretor, mas ele pode se levar aos seus majoritários o que está acontecendo. Você sente boa vontade da parte do Luiz Antônio, ou Éder? Ou seria uma pergunta difícil de ser respondida? Eu não sei se eu posso pedir desculpa, mas assim, ele está desde 2011. Se ele tivesse boa vontade, ele teria abraçado a causa melhor, ele estaria conosco, ele estaria aqui, sabe? Porque foi tentado entrar em comunicado para que ele estivesse aqui, para que ele pudesse também, Exato, junto conosco, sanar algumas dúvidas. O porquê parou, o que aconteceu. Poderia estar aqui também. Nós temos que pensar nisso, porque é fácil, eu sempre falo para as pessoas, é fácil quando a minha barriga está cheia. É fácil quando a minha casa não está faltando nada, mas quando eu começo a olhar para o do próximo, será que eu sinto a mesma coisa que ele? Sabe? Então é isso que nós gostaríamos que ele começasse a pensar e levasse, sabe? Porque não é ele que manda, ele não é o dono da empresa, mas ele é o responsável de chegar lá na empresa e falar, nós temos um problema. Por que eu posso dizer isso? A Sabesp tem o mesmo problema. E a Sabesp tem ido lá na Vila Esperança, colocado o seu furgão, que todo mundo conhece o furgão, sim, e aqueles que têm problema com a Sabesp está fazendo a sua parte de, eu posso parcelar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E quando você vem aqui na sede de Cubatão, você é obrigado a ir para Santos. Quando chega em Santos, você é obrigado a aguardar e quando chega lá é da maneira que eles querem. Porque a minha esposa passou por esse problema. Eu posso falar, eu sou testemunha do que está acontecendo. A minha esposa passou pelo mesmo problema. Quando chegou lá é da maneira que nós podemos parcelar. Aqui eles também fazem isso, mas toda tratativa que você tenta resolver alguma coisa a mais, não posso resolver aqui, tem que ser em Santos. Aí você está lá, a vizinha assinou, eles vieram, tiraram o relógio que estava lá em casa, falou que estava com problema, a vizinha foi e assinou. Isso daí é ilegal. Se você Essa pegar vizinha lá não pode ser responsável ela não por algo que poderia pertence a você ou ao terceiro? Eu teria que tirar uma foto, mostrar qual é o problema e aí sim entrar com uma ação. Estou retirando mas foi a vizinha. Se você puder, se ele puder trazer, assim, quando a comissão e mostrar em autos, você vai ver que está lá o nome Eliane, que é o da vizinha, que nem mora aqui hoje, está morando em Mauá. Que absurdo, hein, Jair? Então isso é ilegal, já começa, é ilegal. E aí, depois disso, você pega o nome da minha esposa, foi parar... No Serasa também. No Serasa, por negligência deles. Porque minha vizinha não poderia, eles teriam que falar, amanhã nós vamos voltar e nós precisamos falar com o proprietário, nós vamos retirar na frente dele, nós vamos fazer a notificação e vamos mostrar o que está acontecendo. Nada disso foi feito. Falaram que retiraram um lacre, nós falamos assim, prova? Cadê o lacre? Mas o relógio já está lá, está no depósito. Isso não pode acontecer, Ademir. Nós temos que colocar as coisas, temos que fazer as coisas da maneira correta. Transparente. Transparente. E não foi feito transparente. E o que nós esperamos, aí que você falou, voltando ao assunto, é que essa comissão faça algo diferente. Que não fique só naquela conversa lá que ficou. E eu creio que vai acontecer porque eu vejo que a seriedade dos vereadores estão em querer resolver o problema, mas que vamos pressionar mesmo, vamos para cima, mostrar para a CPFL que a cidade não está sozinha. Essa comissão vai ajudar nisso. Essa comissão vai fazer que as coisas aconteçam diferente do que aconteceu em 2011, que não fique somente no palavreado, sabe? Fazer as pessoas saírem das suas casas, senhores de idade saírem das suas casas, pessoas, sabe, com problema físico sair da sua casa e não ter uma resposta. Vou deixar uma pergunta aqui para o vereador Jair do Bar. Eu vou pedir um intervalo e após o intervalo vou pedir para que você explique ao nosso telespectador quais são os próximos passos da comissão, o passo a passo da comissão especial de vereadores que está apurando e com as tratativas de sanar as contas cobradas pela CPFL na Vila Esperança. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.